Estamos aqui recebendo uma aula do professor João Oliveira Ramos Neto sobre o universo evangélico, né, no todo e aqui com foco no Brasil, que é onde nós estamos mais puxando aqui na entrevista. Mas o livro que ele está lançando, A História dos Evangélicos para Quem Tem Pressa, conta toda a história, desde o começo do movimento evangélico, depois as ramificações no mundo, né? E aí depois entra no Brasil. É que nós estamos aqui aproveitando os conhecimentos do professor João Oliveira para entender esse universo no Brasil que já é por demasiado complexo. Aliás, seria muito mais. A quantidade de denominações evangélicas aqui no Brasil, por exemplo, é muito maior do que os outros países, ou é assim também em todos os lugares? Aqui chama atenção. Todo lugar é assim. É. Onde tem a presença evangélica numericamente expressiva, ela vai se dividir. Então, os Estados Unidos, por exemplo, que é o maior país evangélico, é muito maior o número de denominações lá. Uhum. Nem todas, inclusive, vieram para o Brasil. Essas divisões, elas são Isso. explicadas pelo sociólogo Max Weber, que ele tem alguns conceitos e eu gosto muito, ele trata bem com o conceito de líder carismático. É basicamente assim, resumindo, quando tem uma igreja, uma religião institucionalizada, surge um líder lá dentro que diz: nós perdemos a nossa pureza original, o que o nosso líder inicial nos ensinou, nos passou, nós perdemos essa essência, então nós precisamos resgatar isso. E aí, quando ele faz esse discurso, ele agrega seguidores, o líder carismático, é porque esses seguidores não são obrigados a segui-lo, mas se dispõem, concordam com esse discurso, Uhum. seguem, e ele então tenta fazer uma reforma nessa religião, mas ele não consegue. E aí ele acaba rompendo, leva os seguidores com ele e começa um novo segmento, uma nova religião, que nesse momento o Weber chama de seita. Não é seita como os evangélicos entendem a palavra seita. O conceito de seita para o Weber é um pouco diferente, que tem a ver com essa religião que está começando em torno de um líder carismático. E o Weber diz o seguinte: agora, ou ela se institucionaliza ou ela desaparece. Uhum. Então, ela, com o tempo, ela desenvolve a sua burocracia, que seria um corpo doutrinário, ela se institucionaliza. E aí, o que acontece? Vai Vai surgir um surgir um líder outro, carismático claro. que vai Vai dizer: nós perdemos questioná-la. a essência original e precisamos Sim. retomar essa pureza. E aí começa tudo de novo. E, Então, todas essas denominações, elas querem buscar um ideal de pureza do cristianismo uhum. primitivo que foi perdido, e elas estão sempre rompendo em busca desse ideal. E no mundo evangélico é muito mais comum esse movimento, porque justamente está aberta para, na interpretação da Bíblia, o que já torna mais facilmente a possibilidade de mudanças de interpretação, né? Porque outras religiões não acontece isso com tanta facilidade, esse movimento. Acontece, né? Acontece? Por exemplo, o Islã, ele tem muitas, tal qual o cristianismo, né? Então, a gente aprende na escola que o Islã tem os xiitas e os sunitas. Eu costumo Ah, mas são dizer que, dois. Mas dentro de cada então, um deles deve ter várias, é isso? exato, e vai Ah, tendo, porque é essa a ideia. O cristão fala: olha, a gente precisa voltar àquilo que Jesus ensinou. O muçulmano, precisamos voltar àquilo que Maomé ensinou. O verdadeiro ensino, a verdadeira vida espiritual. Então, esse movimento de renovação é constante. Eu costumo usar um exemplo, para ficar assim didático, que religião, estudar religião é igual você procurar um endereço, por exemplo, no aplicativo. Então, se você colocar São Paulo, o aplicativo vai te mostrar São Paulo inteiro. E quando você falar assim: não, eu quero colocar agora, eu quero um bairro, então você coloca zoom, e aí você começa, por exemplo, eu coloquei a região central, então vai começar a aparecer Barra Funda, Santa Cecília e tal. Aí eu coloco mais um, começa a aparecer as ruas. Então a religião é como se você estivesse olhando em um aplicativo. Quando você coloca cristianismo, aí você coloca cristianismo, você viu essa religião. Quanto mais um você colocar, aí mais especificidades vão aparecendo. uhum. Então, se você colocar mais um, aí vai aparecer ortodoxo, católicos, evangélicos. Aí você coloca o evangélico,
aparece o pentecostal, o tradicional. Aí você coloca o tradicional, aparece o batista, o presbiteriano, o metodista. Aí você foca no presbiteriano, aparece o presbiteriano do Brasil, o presbiteriano independente, Sim. presbiteriano unida, Então, mas e é por aí aí que eu queria, vai. aí era isso que eu estava pensando aqui, cristianismo, aí você tem católico, ortodoxo, evangélico. O evangélico tem uma diversidade maior, não tem? Em relação ao católico e ortodoxo? Justamente É porque porque era mais assim, aberto para interpretações variadas da Bíblia? isso, a forma como ele surgiu, o evangélico, é característica de ser evangélico não ter um governo central. Então, a igreja, por exemplo, a igreja católica tem o bispo de Roma, o Papa. Então, ele é a cabeça, ele vai dar a palavra final. As igrejas de tradição ortodoxa, geralmente, elas estão ligadas a algum estado. Então, você tem a igreja ortodoxa daquele país, da igreja ortodoxa russa. Ser evangélico é justamente não ter essa Uhum. centralização. Tá. Então, você pode estar em uma igreja, discordar e, de repente, assim, geralmente isso acontece muito, as congregações se dividem, mas, em geral, elas continuam ligadas a uma denominação. Então, às vezes, você tem uma igreja de uma denominação, eu não sei se para o ouvinte está claro o que que é uma denominação, porque a gente É, não vão explicou explicar, isso vou antes, explicar, vou que explicar. são as divisões evangélicas. Então, quando a gente fala a batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, Adventista, Universal, são denominações. É o nome de uma igreja, vamos dizer assim, Uhum. que a congregação é aquela reunião local, tem um endereço, mas ela geralmente é ligada a um conjunto de igrejas iguais, isso é uma denominação. Então, geralmente, quando uma congregação divide, em geral, ela mantém ligada àquela mesma denominação. Mas em alguns casos, por alguns aspectos mais importantes, ela acaba rompendo até mesmo com a denominação, ou então, às vezes, um conjunto de congregações locais de uma denominação se une, rompe e faz um rompimento com a denominação e cria uma outra Cria outro denominação que com vai ter o aquele seu conjunto de congregação que vai ter junto. sua trajetória própria, né, dependendo Com, do quanto de adeptos e uau, é complexo. Agora, João Oliveira Ramos Neto, como é que esses 3 grupos que você disse que não dão conta de explicar o universo evangélico, né, mas existem 3 classificações gerais, não é isso? O tradicional, o histórico, o pentecostal, pentecostal e o neopentecostal, certo? O que que isso. eles são? O que que quer dizer isso? Então, isso foi sacralizado pela literatura acadêmica, principalmente na década de 90, que dividia os evangélicos nesses 3 grupos. Então, geralmente, o tradicional era aquele que tinha alguma ligação com a reforma protestante, ligação, não herança, porque muitos segmentos aqui no Brasil, eles querem ter uma ligação com a reforma protestante, lá do século XVI, mas não tem, até porque a maioria imensa dos evangélicos no Brasil é herdeira dos Estados Unidos, não da reforma da Alemanha. Então, tiveram alguns missionários europeus que vieram, algumas colônias de europeus que eram muito pontuais de imigrantes, que eram protestantes, mas assim, maciçamente, a imensa maioria dos evangélicos no Brasil veio dos Estados Unidos, se constituiu através de missionários enviados dos Estados Unidos. Então, essa ligação é muito mais com os Estados Unidos, mas aí se tenta ter essa ligação com a reforma. Então, tem esses primeiros grupos, que seriam os congregacionais, os luteranos, anglicanos, adventistas, batistas, presbiterianos, seriam esses tradicionais, que à época se caracterizavam tanto por doutrina, costume, liturgia. Então, é um culto muito tradicional, em muitos aspectos parecidos com uma missa. Inclusive, a igreja luterana e a anglicana, a liturgia é muito próxima de uma missa.
E aí a gente tem a primeira divisão, acontece no início do século XX, e aí era uma questão doutrinária, porque existe dentro da doutrina evangélica o conceito, a doutrina de batismo no Espírito Santo. E que quando a pessoa é cristã, o Espírito Santo habita e tal. Mas para a igreja tradicional, o batismo no Espírito Santo acontece quando a pessoa se converte, ela se torna cristã. E aí esse movimento, ele dizia, não, isso é uma segunda experiência. Primeiro a pessoa converte, depois ela é batizada no Espírito Santo. E quando ela é batizada, ela demonstra isso com dons espirituais, seria falar em línguas. E aí teve o início do movimento pentecostal, em Los Angeles. E aí chegou ao Brasil, com a Congregação Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus. E depois... Falar em línguas seria uma manifestação do Espírito Santo. É isso? Exato. O que a Igreja Católica chama de crisma, que é quando, seria mais ou menos o que os evangélicos pentecostais chamam de batismo no Espírito Santo. Então, é o momento que a pessoa recebe o Espírito Santo. E falar em língua seria um dos dons espirituais que a pessoa manifestaria como uma comprovação de que ela recebeu, que ela teve esse batismo. Nossa, é quase mediúnico, né? Não sei se eu estou cometendo uma heresia aqui de misturar as estações, mas é receber mesmo, no sentido de estar incorporado, é isso? Não diria nem heresia, assim, mas até academicamente falando, são conceitos diferentes. Mas seria incorporar? Assim, o batismo, quando o Espírito Santo, porque lá no livro de Atos, capítulo 2, fala que o Espírito Santo desceu como fogo. Então, porque a Bíblia fala assim, né? Ficar cheio do Espírito. Então, é como se você estivesse tomado com o Espírito Santo. É porque assim, a gente não pode pegar o conceito de uma religião e aplicar na outra. Exato, claro. Para quem está olhando, parece muito parecido. Só quis fazer uma associação, mas não dá certo. Com religião não dá certo fazer. Não digo nem como religião. Como historiador, tecnicamente, eu não posso... Esses são conceitos diferentes. Aplicar esse conceito no protestantismo. Entendi. Ainda que quem está vendo de fora realmente é muito similar. Mas são coisas diferentes. Depois veio a segunda onda, que seria o dom de curas, e aí a terceira onda, que é o neopentecostalismo, ali na década de 70, com outras características. O problema que eu trago no meu livro é que esses conceitos não dão conta mais, porque hoje se tornou tão complexo que não tem como você colocar em caixinhas. Por exemplo, uma característica do neopentecostalismo era usar mídia. Então, eles foram os pioneiros em ter rádio e televisão, ou programa de televisão, ou depois canais. Agora, hoje em dia, não dá mais para fazer essa divisão, porque praticamente denominações de todos os segmentos atuam na mídia. Quase todas as denominações grandes, por exemplo, hoje tem alguma inserção. A Igreja Adventista tem um canal de televisão. Então, não tem, e é uma igreja tradicional. Então, não dá mais para usar aquela característica e colocar. Assim como, por exemplo, a liturgia. Então, antigamente era assim, você era uma igreja tradicional, você tinha um órgão, um coral, uma liturgia bem disciplinada, como a cultura anglo-saxã, com hinos que eram marchinhas e tudo mais. E você ia a uma igreja pentecostal, as pessoas estavam batendo palma, estavam cantando músicas com melodias muito mais da cultura brasileira, às vezes até mesmo adaptações de ritmos brasileiros. Você coloca uma letra cristã e canta na igreja. E hoje já não é assim. Você vai a uma igreja tradicional, você tem o culto muito parecido com uma igreja pentecostal. Eu estou achando que o tradicional tem se apropriado, talvez também não seja uma boa palavra, mas tem de alguma forma se utilizado dessas manifestações do pentecostalismo e neopentecostalismo, será? Sim, de alguns aspectos, porque assim, as igrejas em alguns aspectos elas estão abertas a negociar e outros não. Então, por exemplo, a igreja tradicional, em geral, ela não vai negociar a doutrina. Então, essa questão do batismo no Espírito Santo, a igreja tradicional não vai abrir mão, ela vai dizer, não, o batismo é no momento da conversão e o pentecostal está errado.
Agora, o tradicional, por exemplo, ele vai relutar e dizer que você fala em línguas estranhas no culto. Mas já na liturgia, aí sim. Por quê? Porque as igrejas tradicionais começaram a perder muito espaço Lógico. para o movimento pentecostal. Inclusive, hoje, o movimento, as igrejas que vêm dessa classificação pentecostal, numericamente, são gigantes, muito maiores. Então, Sim. você mesmo no seu dia a dia, você deve conhecer muito mais pessoas da Assembleia de Deus do que da Igreja Luterana, por exemplo. Sim, sim, claro. Então, eles perceberam que se não fizesse essa, vamos dizer, renovação, pelo menos na liturgia, iriam ficar cada Perder vez fiéis. menores numericamente. Agora, tem uma coisa, Tânia, que é juízo de valor. Existe muito dentro das religiões uma necessidade de dizer, eu sou diferente e o meu é o melhor, no sentido que virou aqui no Brasil uma tradição, um juízo de valor você dizer que é tradicional. É mais ou menos assim. Pentecostal é o lado negativo e dos evangélicos, de ser tradicional quer dizer que você é da parte intelectualizada, que os Tem pastores têm lastro. cursos superior e tudo mais. Hum. É um pouco parecido com o que acontece no mundo dos espíritas. Quando você fala assim para a pessoa, você é de qual religião? Eu sou espírita. E ela fala assim, kardecista, para dizer eu não sou da Umbanda. Como se ser da Uhum. Umbanda fosse algo negativo. E então, assim, não, eu sou de um espiritismo melhor, que É, é que aqui tem o do componente Kardec. do racismo, e eu imagino que Isso, vamos chegar nesse que no caso ponto. do mundo universo evangélico deva ter então um componente de classe, né, social. Exatamente. Então, como assim, né, no caso do espiritismo, a Umbanda é da África e o kardecismo é francês, então, É né, mais já ficou bonito, claro. mais elegante, né. Isso. E no caso dos evangélicos, se você for pegar, por exemplo, essas igrejas que vêm dessa tradição pentecostal, sobretudo a Assembleia de Deus, é a que está mais inserida na favela, é a que tem mais membros negros, é a que tem a classe mais pobre, enquanto que as igrejas tradicionais geralmente são as igrejas Da mais elite. elitizadas. Uhum. Ainda que isso também vem mudando, porque hoje você tem a elite dentro dessas igrejas que vêm de tradição pentecostal. Antigamente era mais marcado isso. Sim, aí Ali, a tradicional mudou um pouco, mudou a liturgia e também está atraindo pessoas de outras classes, é isso? não, é o contrário. É mais as pentecostais passaram a atrair pessoas da elite do que as tradicionais atraíram as Ah, pessoas. Lá no Rio de Janeiro tem um entendi. fenômeno muito interessante. As igrejas que ficam em bairros nobres, geralmente elas fazem congregações na favela, justamente para que esses membros, para que as pessoas da favela frequentem lá. Então, e quando eu falo isso, né, isso é uma visão crítica de um historiador. Agora, o próprio evangélico, às vezes, ele nem tem consciência disso. Dessa É algo disputa. É uma disputa, né. aí a gente entra lá no campo do Bourdieu, realmente se a gente for falar sociologicamente, é claramente uma disputa. Mas o evangélico que não está pensando academicamente, que ele está vivendo a sua fé, ele não tem Sim. essa percepção. Ele, então, quando a igreja abre uma congregação lá na favela e faz distribuição de cesta básica e tudo mais, ela só pensa assim, poxa, eu estou fazendo algo, estou ajudando, estou fazendo algo bom. Ela não vai ter a consciência que ela está fazendo aquilo para segregar. Então, assim, não é nem algo para condenar a atitude, porque, na verdade, não é uma coisa consciente que está sendo feita. Não sei se eu fui claro. Sim. Segregar, você usou esse termo? Isso, é quando eu digo assim, por exemplo, quando uma igreja, claro que não são todas, mas quando uma É. igreja com muitos membros da elite, num bairro nobre, abre uma congregação lá na favela, Ah. é, aqueles membros passam a frequentar a congregação. Ah, entendi. Preferimos vocês aí. Isso. É claro, sem generalizar de novo, algumas Sim. fazem isso, mas quando fazem, não é consciente essa segregação. Não é dizendo a gente não quer você aqui. Então, ele Uhum. não tem consciência que está fazendo essa segregação, ainda que esteja fazendo. Por isso que o olhar científico, muitas É vezes, legal ele o vem. distanciamento do cientista para observar,
né, da perspectiva sociológica, cultural, né, dos preconceitos que movem uma sociedade. Pô, E que aí no riqueza. famoso racismo estrutural do Racismo Brasil estrutural. passa por isso também. Então a Passa. gente precisa, para fazer esse distanciamento dos teóricos, da metodologia, porque é diferente da pessoa que pratica, que Claro, vive aquela fé, e aí ela está em outra sintonia, com claro. outras Que é super preocupações. legítimo, né? A fé tem o seu universo, a sua beleza, a sua riqueza. Nós estamos falando aqui da perspectiva histórica, né? Com esse distanciamento, analisando tudo isso. Que riqueza, hein? Que lindo que é pesquisar religiões, e aqui especificamente falando das evangélicas. Eu tenho 1 minuto e meio. Você, só para entender, você também pesquisa outras religiões, né, João? É mais voltado para a Mais história do cristianismo e do do protestantismo. protestantismo. É isso, ó. O livro que o João Oliveira Ramos Neto está lançando é A História dos Evangélicos para Quem Tem Pressa, dos luteranos aos pentecostais, em 200 páginas. É o livro que sai pela editora Valentina, super didático, super fácil de ler, explica todo o universo evangélico, toda a trajetória do movimento evangélico, desde Lutero lá atrás até hoje, fala sobre o Brasil. Olha, muito bem construído o seu livro, muito, muito gostoso, muito fácil realmente de ler. Dá para pegar numa pegada só, num fôlego só dá para ler e entender. João Oliveira, muito obrigada, viu, professor? Foi uma aula. Eu que agradeço. Se eu puder só falar que quem quiser, além do livro, o livro está disponível no site da editora, www.editoravalentina.com.br, mais as plataformas que vendem livros e as livrarias. Aí eu convido também os ouvintes a seguirem, né? O meu Instagram é Professor João Neto, o da editora é ED Valentina, e o meu canal no YouTube, onde eu também faço essas discussões, é Professor João Neto. João Neto. Então, muito Vai lá. obrigado pela oportunidade de Obrigada. compartilhar aqui Eu que e agradeço. Eu que agradeço, obrigado. professor. É o professor João Neto, João Oliveira Ramos Neto, lançando o livro explicando o universo evangélico.